A fala do deputado configura quebra de decoro, Janaína? Veja, é uma fala, né, não quero desrespeitar ninguém, mas que mostra um desconhecimento muito grande por parte do deputado, né? Desconhecimento do que é o feminismo, que existem vários movimentos feministas, que não necessariamente um movimento pode ser desmerecido por algumas radicalizações. Então ele pegou ali algumas máximas, né, dessa direita muito extrema e reverberou, ele aumentou essas máximas sem refletir, né? A mesma coisa com relação a essa fala que mostra assim tanta, é duro, mas tanta ignorância, né, a respeito da África. Então, assim, é uma pena, né? Eu acredito que quando uma pessoa é eleita, ela tem que buscar conhecer mais, conhecer melhor, ela tem que buscar se aprimorar para conseguir representar, na verdade, não só aquele grupo que a elegeu, mas talvez aumentar um pouco, né, essa gama de representatividade. Então, é uma fala que incomoda, é uma fala que, obviamente, com a qual eu não concordo, mas eu não vejo que haja elementos para cassação, né? Ele representa uma parcela da sociedade, ainda que pequena, como outros parlamentares que também falam absurdos de outras naturezas representam. Então, eu não vejo que seja um caso de cassação. Eu lembro até de um debate na verdade, um podcast que eu fui convidada a participar, de um grupo bem à direita. E aí eles começaram a desenvolver a seguinte ideia, que por força da mulher ter entrado no mercado de trabalho, os salários caíram pela metade, né? Então, na verdade, no lugar de haver um ganho para a família, houve perda. Porque muitas mulheres teriam se apropriado dos empregos dos homens e ainda conseguiram diminuir os salários. Eu falei, não, pode parar, pode parar, vamos conversar sobre isso, porque ninguém aqui está disposto a abrir mão, né, do espaço conquistado. Por outro lado, há um debate que talvez precise ser feito, que é uma visão de um feminismo que se impõe, né? A visão de feminismo de determinados grupos ser imposta às mulheres. Eu lembro muito de uma frase da ex-senadora, hoje secretária Marta Suplicy, não sei nem se ela lembra dessa frase dela, mas foi uma frase que me marcou muito, quando ela disse que a mulher pode escolher, inclusive ser dona de casa, né? Inclusive não ter uma vida profissional. E eu, naquele momento, né, eu era muito jovem e tinha essa visão um pouco preconceituosa de toda mulher tem que trabalhar, toda mulher tem que... E aquilo me fez refletir. Então, assim, nós precisamos também debater sobre esses vários feminismos, né? Você sabe que até o direito de escolha tem a ver com questões raciais, por exemplo, né? Porque mulheres pretas nunca tiveram o direito de escolha de não trabalhar. Elas trabalham nesse país desde sempre, lembrando que a gente tem pouco mais de 130 anos de abolição, elas já trabalhavam e continuaram trabalhando. Então, são muitos feminismos. Mas eu queria te perguntar sobre a questão racial. Você acha que o deputado... ele não fez uma fala racista ao diminuir a África, a intelectualidade, a questão intelectual, inclusive, na África? Sim, ela é uma E ainda fala. citar macacos na mesma fala? Eu acho que não foi ele, foi o outro, Não, foi né? o outro que falou. Não, que é uma fala racista no sentido de diminuição, não tenho dúvida. Agora, se é uma fala racista para caracterizar um crime ou uma quebra de decoro, já acho que tem uma distância. Se eu não estou equivocada, né, vou falar aqui, mas eu me lembro que quando era presidente das vezes anteriores, o presidente Lula, se eu não estou equivocada, ao visitar a África, teria dito que nem parecia África. Então, essa falta de conhecimento sobre os outros povos, né, os outros continentes, ela não é uma exclusividade do deputado. É Sim, triste, é uma ignorância. Desculpa. Eu mesma falo dos nossos meios de comunicação que sempre mostram uma África atrasada. E isso contribui cada vez mais, né, selvagem até, né, tudo muito entre aspas. Isso contribui cada vez mais para a perpetuação do racismo. E a isso atribuir também as pessoas pretas no Brasil. Isso é uma fala muito de muita ignorância. Mas né, você não vê racismo? Um racismo, sim, mas não um racismo que caracterize crime, né, a ponto de tirar um mandato de uma pessoa, não vejo. Vamos ouvir o Alessandro. Olha, eu vou
talvez polemizar um pouco com a Janaína com relação a isso, porque ela usou algumas frases, aliás, algumas palavras que eu anotei aqui, que ele teria feito sem refletir, que seria uma espécie de ignorância e que gera algum tipo de incômodo e que, no fundo, é quase, bom, estou aqui, nada aconteceu, nada demais, vocês estão fazendo um turbilhão num copo d'água e continua a vida. E eu tenho, acho que semanalmente, Lu, eu tenho vindo aqui no programa e eu acho que nos próximos programas isso também vai continuar, fazendo uma acusação. Qual é a acusação? Que isso é uma estratégia política. Ele acabou de aparecer agora na CNN, né? Milhares de espectadores vendo essa narrativa dele. É exatamente isso que ele queria, era isso que ele desejava enquanto estratégia política. Por isso, não me parece, tá? Que seja feito sem refletir. Ele sabe o que está fazendo. Acho que no campo da sociedade, nós temos coisas que nós podemos dizer, tem coisas que nós devemos dizer e tem coisas que nós devemos silenciar dentro de nós mesmos. O que ele fez foi dizer o indizível, tentando reelaborar, fazer de determinada forma, para depois ele dizer o quê? Que o fato aconteceu, até porque está gravado. Ele não vai dizer que ali é um deepfake, que gravaram a imagem dele. Ele disse aquelas coisas, aquelas aberrações, e olha, era uma roda de homens. Detalhe, era uma rodinha de homens comentando coisas absurdas, aberrantes. E isso numa espécie de normalidade. Alguns estavam rindo até, brincando, outro pegou a questão do QI do macaco, comparando com o ser humano e comparando com as pessoas negras. E assim foi. Me lembra Bolsonaro, quando falou lá atrás que uma pessoa negra pesava uma arroba e coisas do gênero. Ou seja, eles fazem isso o tempo inteiro. O que eles estão fazendo? Testando as instituições democráticas. As 4 linhas que o Bolsonaro fala, que ele respeita da Constituição, são 4 linhas de giz, onde ele vai apagando e ampliando a margem. E ele vai testando. Hoje eu falei isso, se eles aceitarem, amanhã eu falo mais um pouquinho. E assim eu vou testando. E testar é tensionar as instituições. Tensionar significa ir rumo à ruptura institucional. É uma narrativa isolada, mas que se coloca num quadro geral de busca de seguidores, de pessoas que realmente, como a Janaína bem disse, algumas pessoas pensam igual ele está buscando estas pessoas. E eu acho que ele sabe o que está fazendo. Por isso que, para mim, ele acha uma zona de conforto, onde ele pode dizer essas coisas e amanhã de manhã, se não caçarem o mandato dele, não tiver uma ação judicial acusando ele de racismo, não tiver uma ação penal e nada acontecer, sabe o que vai acontecer amanhã de manhã? Ele vai fazer um outro podcast, nós vamos voltar aqui, a Janaína vai opinar, eu vou opinar, o Álvaro vai opinar, a Lu vai opinar e nós vamos esperar o próximo podcast dele. Tem que caçar o mandato, tem que julgar inelegível, tem que colocar na prisão, não tem o que fazer. As pessoas estão brincando com a democracia hoje. Eu não brinco. O que nós estamos enfrentando no Brasil hoje é alguma coisa que pode criar um monstro. E nós estamos criando todos os dias. E agora com tecnologia, celular e coisas do gênero. Então, assim, não acho que é brincadeira, acho que nós temos uma ameaça grave aqui. Tem que dar o exemplo. Se a Câmara dos Deputados não caçar o mandato desse sujeito, se não houver uma ação judicial muito clara para derrubar esse sujeito, nós temos um problema no Brasil, que é deixar essas pessoas falarem. E amanhã de manhã, talvez não tenha nenhum programa como esse para falar o que nós estamos falando hoje aqui. Posso acrescentar uma pergunta? Sim, mas sim. Se for breve, muito por favor, Janaína, eu tenho que Nesta semana, um defensor público disse que a mulher que votou em Bolsonaro não poderia reclamar se levasse uma dedada, eu vou usar os termos, não os que ele usou, no ânus ou na vagina. Está dizendo que a mulher merece ser violentada. Eu queria saber o seguinte, se o colega que entende que tem que caçar o deputado por esse absurdo que ele falou, entende que esse defensor tem que perder o cargo também, ou não? Você fica à vontade para responder ou não, para pensar, e eu vou passar aqui porque eu vou tentar não... Às vezes, Janaína, quando a gente vem trazendo outros elementos, a gente deixa de fazer uma discussão importante. E tem uma discussão importante aqui, que é de um deputado federal, eleito pelo povo, que fala contra as mulheres, tem falas racistas, você mesmo admite, sim, todos mas nós sabemos que são público falas também, racistas. Entendeu? Porque não tem, assim, a gente tem que ter os mesmos princípios. Sim. Entendeu? Eu te entendo, mas sem a gente tentar ampliar esse leque, eu preciso passar a palavra agora para a Samantha e a gente volta aqui. Samantha. Bom, eu concordo com a Janaína. Eu discordo de absolutamente tudo que esse deputado federal diz.
é uma total ignorância, não sei se de má fé ou de boa fé, mas num regime democrático, todas as ideias podem ser levadas, inclusive essas que a gente mais odeia, que são racistas, que são sexistas. Infelizmente, ele foi eleito por uma parcela da sociedade que pensa como ele. Democracia é o regime onde prevalece a vontade da maioria, mas a gente não aniquila a minoria, senão a gente tem uma ditadura da maioria. Ele está dentro da liberdade de expressão, não acho que ele vai perder o mandato, porque eu não consigo ver essa questão criminal. E quando a gente fala assim, botar as pessoas na cadeia, a gente tem que entender qual é a função da pena. Não é reeducar? Não é educar para que essa pessoa possa voltar à sociedade? Então, a única forma da gente combater o sexismo e o racismo é por meio da educação, é discutindo o teor dessa fala dele horrível e mostrar isso aqui não tem fundamento, isso aqui não condiz com a realidade, isso aqui tem uma série de erros. Quando ele fala em relação à África, ele está totalmente equivocado. Não é? Quando ele fala em relação às mulheres, que o feminismo tirou as mulheres de casa, que tiraram o trabalho dos homens, ele está completamente enganado. Hoje, as pesquisas demonstram que mais da metade dos lares são chefiados por mulheres. Se essas mulheres não forem trabalhar, esses lares sobrevivem como? As mulheres não tiram o emprego dos homens, acharam que, infelizmente, a gente tem menos educação, estão em trabalhos que são mal remunerados. Não é? O que a gente pede quando a gente fala, eu sei que tem vários conceitos de feminismo, mas quando a gente fala tanto na questão de raça quanto na questão da mulher, o que a gente quer é igualdade de oportunidades. Ninguém quer privilégios nem identidade de direitos. A gente quer igualdade de oportunidades. Que a mulher possa ser o que ela quiser ser, se quiser cuidar do lar, se quiser ter uma profissão, se quiser ter acesso, é isso que a gente busca, é o que está na Constituição, igualdade de oportunidades, independentemente da minha escolha sexual, da minha raça, da minha idade, é isso que vive uma sociedade. E esse discurso tem que ser combatido. Então, eu tenho uma visão contrária ao do Alessandro, porque eu acho que a gente trazer esse debate aqui na CNN é justamente para mostrar e desqualificar esse discurso que não tem nenhum fundamento. A gente ganha num livre mercado de ideias, mostrando a total falta de coerência, de razão ou até mesmo da maldade do discurso dele, mas sempre por meio das ideias. Sim, o feminismo é um movimento que luta por direitos equânimes entre homens e mulheres, e equidade não quer dizer nem mais nem menos, equivalente. Me preocupou, Álvaro, duas falas, as duas, né, tanto Janaína quanto Samantha, as duas falaram, frisaram aqui. Ele representa o pensamento de uma parcela da população. O que a gente nem consegue dizer que é mentira, que é para piorar, né? A gente nem consegue dizer que não é verdade isso. A minha questão é, racismo é crime. A gente vai o tempo inteiro deixar parlamentares cometendo crime? É que com totalitarismo, racismo, não tem negociação. Isso é um crime e tem que ser punido. Primeiro eu tenho que tomar um cuidado e fazer uma advertência. Eu não venho aqui para interditar a fala de mulheres, né? Eu falo do meu locus de enunciação. Um locus de enunciação que é o meu lugar da palavra ou lugar de fala, como já debatido desde a década de 80, né? O meu lugar de palavra ou de fala, ele é o lugar de um homem que analisa a fala de outro homem. Eu posso afirmar que, sim, é um homem de baixa capacidade intelectual que acerta ao dizer quando fala que há um câncer. Há um câncer nesse corpo social. Um corpo social machista, um corpo social racista, um corpo social que precisa passar por uma clara mutação. Só que esse câncer é o câncer que pode matar este corpo social machista e racista. E, portanto, a morte do racismo e do machismo seria verdadeiramente a punição de atos machistas e racistas. Então, eu não consigo ver esse homem branco, privilegiado, falando e tendo a mão passada na cabeça. Muitas pessoas aqui no debate, a Janaína, a Samantha, que as duas eu tenho um enorme carinho, apreço e admiração, falarem, mas veja, é quase como dizer, é só um menino. Não é só um menino. É um deputado federal eleito, que tem um mandato, que fala pelo mandato, e quando pratica um crime, o mandato pratica um crime. E esse mandato deve ser punido. Não diferente, Janaína. Eu não estou aqui também querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Se de fato existe alguém que exerce um cargo público, que faz uma frase nesse sentido que você colocou aqui, é necessário ser investigado, se houver o flagrante, se houver o vídeo, investigado e punido nos termos da lei.
Agora, veja, aqui nós temos claramente um ato de racismo. E havendo um ato de racismo, agora não se qualifica mais como injúria racial, porque virou inafiançável também. Só me falta virar o quê? É uma injúria. E, mais uma vez, os meninos, as crianças, que já têm 30 e tantos anos de idade, vão ouvir. Mas ele falou no calor da discussão, foi no afogadilho, nada disso. É um adulto que precisa saber responder pelos seus atos. Nós indígenas, nós negros, quando erramos, somos punidos antes mesmo dos 18 anos de idade. Já depois dos 18 anos de idade, não temos muitas vezes espaços para falar. E quando falamos, somos atacados veementemente por aqueles que passam a mão na cabeça desses privilegiados. A gente tem que tomar cuidado que a tragédia não pode importar só quando bater na nossa porta. A tragédia existe, está posta, e o que ele praticou é sim uma tragédia.